Minhas mãos conheciam o peso da foice, o suor do sol, a dureza da terra. Mas naquela manhã, a foice não cortou cana. Ela ceifou a vida de quem nos ceifava a dignidade. O senhor João Guedes pensou que era intocável. Ele estava terrivelmente enganado. Esta é a história de Joana e de como a ferramenta da lavoura se tornou o instrumento da sua justiça. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. O Recôncavo Baiano, ano de 1860. Um lugar de belezas brutas, onde o cheiro doce da cana se misturava ao amargo da escravidão. No engenho da Cachoeira, a vida de Joana da Cachoeira era medida pelo sol. Nasceu ali, viu o mundo nascer e morrer nas plantações infinitas de cana. Aos 22 anos, seu corpo forte e resiliente era a prova viva de uma existência de labuta sem fim. Desde criança, a foice era uma extensão de seu braço. Com ela, Joana dominava a cana como poucos, cortando talos grossos com precisão e uma força que parecia vinda da própria terra. Seus olhos, de um castanho profundo, guardavam a tristeza de um povo e uma centelha que poucos notavam. A chama da rebeldia silenciosa. Joana não falava muito, observava cada movimento dos feitores, cada traço de crueldade do senhor João Guedes, cada sussurro de esperança entre os seus. João Guedes, o senhor do engenho da Cachoeira, era um homem corpulento, de voz trovejante e olhos pequenos que brilhavam com a malícia da autoridade. Sua crueldade não era exceção, era regra. Sua palavra era lei, sua raiva, chicote. Ninguém ousava questionar, ninguém ousava desobedecer. Sua fortuna era construída sobre a dor e o suor, e ele se deleitava com o poder que isso lhe dava. Joana o via passar em seu cavalo, ostentando sua riqueza, enquanto ela e seus irmãos sangravam na lavoura. A indiferença do senhor era tão cortante quanto a foice em suas mãos. Mas a paciência, mesmo a mais exaustiva, tem seu limite. O limite de Joana foi quebrado em uma manhã quente e abafada. O sol já castigava a terra quando João Guedes surgiu no terreiro, a risada grossa, ecoando, um ar de soberba em cada gesto. Ao seu lado, um comerciante de escravos, um homem de semblante gélido, conhecido por quebrar corpos e espíritos. O coração de Joana apertou. Ela sabia o que aquilo significava. E então, ouviu o nome, Maria. Sua irmã, Maria, de apenas 14 anos, magra e assustada, foi arrastada para a frente. Os olhos da menina imploravam por socorro. Guedes queria mostrar seu poder. Queria vender Maria, separá-la para sempre, por um mero capricho, por um punhado de moedas a mais. Essa aí tem o espírito muito mole, disse ele com um sorriso cínico. Melhor que amoleça em outro engenho, bem longe daqui. Joana sentiu o sangue ferver. A foice em sua mão tremeu. Ela não podia deixar, não podia permitir. Senhor! Sua voz, normalmente um sussurro, irrompeu, cheia de uma coragem que ela não sabia que possuía. Não faça isso. Maria é nova. Ela aprenderá a ser forte. João Guedes virou-se, os olhos semicerrados em puro desprezo. Ora, vejam só. A mudinha resolveu falar. Tentar me contrariar? É isso, Joana? Por essa insolência, você vai aprender a nunca mais levantar a voz para seu senhor. Antes que Joana pudesse reagir, o feitor, um bruto chamado Tiago, avançou. O chicote sibilou no ar e cortou as costas de Joana 1, 2, 3 vezes. A dor rasgou sua pele, mas foi a dor na alma que realmente a marcou. Enquanto os gritos de Maria se afastavam, a imagem de sua irmã sendo levada como um animal, o sangue escorrendo por suas costas, a humilhação pública, tudo isso se fundiu em um único e frio propósito. Naquele momento, Joana não era mais vítima. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora ardiam com uma resolução gélida.
Ela olhou para João Guedes, que ria de sua dor, e em silêncio, sem que ninguém percebesse, Joana jurou. Ele pagaria. Pagaria com a vida. O sol nascia no engenho da cachoeira como uma sentença diária. Antes que os primeiros raios pudessem aquecer a terra úmida, os sons do engenho já ecoavam. O ranger das portas da senzala, o arrastar dos pés descalços, o resmungo baixo dos feitores. Era uma sinfonia de opressão que se repetia dia após dia, ano após ano. A vida ali era um ciclo implacável de trabalho, dor e uma esperança quase imperceptível, guardada a 7 chaves no peito de cada um. Para Joana, a senzala era o único lar que conhecia. Pequenas cabanas de barro e palha, apertadas umas às outras, onde famílias inteiras se amontoavam em esteiras sobre o chão batido. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de suor, fumaça e o medo. Mas Joana não se demorava ali. Seu lugar era na lavoura. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, seus dias eram passados entre as fileiras altas da cana, onde o calor úmido e as folhas cortantes eram seus companheiros constantes. A foice era a extensão de seu braço, um apêndice natural. Ela não a brandia, ela a dançava. Cortava os talos grossos com uma precisão cirúrgica, uma força que vinha de anos de prática e de uma constituição robusta, temperada pelo sol e pelo trabalho árduo. Os outros, até mesmo os homens mais fortes, olhavam com um misto de admiração e respeito a maneira como Joana lidava com a ferramenta. Ela era a melhor na lavoura, uma máquina silenciosa e eficiente, capaz de derrubar mais cana que qualquer um. Mas essa habilidade, que poderia ser um orgulho em outras circunstâncias, ali era apenas mais um grilhão, um motivo para ser exigida ainda mais, para ter menos descanso. O mundo do engenho era dividido por uma linha invisível, mas intransponível. De um lado, a senzala, o campo, a miséria e a resignação. Do outro, a casa grande, o luxo, a crueldade e o poder. João Guedes era o centro desse poder. Sua presença era como uma sombra pesada sobre tudo. Seus jantares fartos, suas roupas finas, o riso alto que chegava até a lavoura eram um constante lembrete da distância entre eles. Ele era o dono das terras, das vidas, dos corpos, e usava essa propriedade com uma tirania sem limites. Os feitores, Tiago à frente, eram seus cães de caça, homens rudes, escolhidos pela força bruta e pela falta de empatia. Eles eram a personificação do chicote, da humilhação diária. Joana lembrava-se de quando era criança, escondida atrás das moitas, vendo um velho ser açoitado por não ter alcançado a cota diária. O som do couro estalando, os gritos, o cheiro de sangue no ar. Aquilo nunca a deixou. Aquelas cenas se repetiam, a cada falha, a cada desobediência, a cada olhar desafiador. A disciplina era imposta através do terror, da dor física e da aniquilação da vontade. A comida era parca. Um angu ralo pela manhã, um pouco de farinha e feijão à noite. Quando muito, crianças com barrigas inchadas e olhares famintos eram uma visão comum. As doenças se espalhavam com facilidade na senzala superlotada. E a morte era uma visita frequente. Não havia cura, apenas o silêncio e o enterro apressado. A dignidade era arrancada, pedaço por pedaço, a cada dia. O pouco que restava era guardado em segredo, nos olhares trocados, nas canções baixas cantadas na escuridão da noite, nos rituais secretos que mantinham a alma acesa. Joana, com sua natureza estoica, guardava tudo dentro de si. A dor das chibatadas nas costas ainda queimava. A imagem de Maria, sua irmã de olhos grandes e assustados, sendo arrastada para longe, era uma ferida aberta que não cicatrizava. Ela se via como um tronco de árvore, firme e inabalável por fora, mas por dentro, as raízes profundas absorviam cada gota de sofrimento, cada injustiça, transformando-as em uma seiva amarga e potente. Durante as poucas horas de descanso, enquanto outros dormiam exaustos, Joana permanecia acordada.
Seus olhos, que pareciam tristes para os outros, eram, na verdade, olhos de observação. Ela via a rotina do engenho com uma clareza que ninguém mais parecia ter. Os horários dos feitores, os caminhos que João Guedes percorria, as brechas na segurança, os cantos mais isolados da vasta plantação. Cada detalhe era um pedaço de um quebra-cabeça que sua mente, silenciosa e estratégica, começava a montar. Sua habilidade com a foice não era apenas força bruta, era destreza, agilidade e um conhecimento profundo da ferramenta. Ela a afiava com uma pedra que guardava escondida, sentindo o gume ficar cada vez mais afiado, perigoso. Muitos pensavam que sua mente era tão simples quanto sua fala, mas por trás dos olhos calmos, um plano começava a germinar. A dor de Maria, a humilhação do chicote, os anos de opressão, tudo aquilo se solidificava em uma única e terrível certeza. O mundo do engenho era cruel, mas Joana, a silenciosa Joana, estava prestes a mostrar que a crueldade tinha um preço e que a ferramenta que lhe impuseram para ceifar a cana poderia sim ceifar algo muito maior. O sol nascia no engenho da cachoeira como uma sentença diária. Antes que os primeiros raios pudessem aquecer a terra úmida, os sons do engenho já ecoavam. O ranger das portas da senzala, o arrastar dos pés descalços, o resmungo baixo dos feitores. Era uma sinfonia de opressão que se repetia dia após dia, ano após ano. A vida ali era um ciclo implacável de trabalho, dor e uma esperança quase imperceptível, guardada a 7 chaves no peito de cada um. Para Joana, a senzala era o único lar que conhecia. Pequenas cabanas de barro e palha, apertadas umas às outras, onde famílias inteiras se amontoavam em esteiras sobre o chão batido. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de suor, fumaça e o medo. Mas Joana não se demorava ali. Seu lugar era na lavoura. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, seus dias eram passados entre as fileiras altas da cana, onde o calor úmido e as folhas cortantes eram seus companheiros constantes. A foice era a extensão de seu braço, um apêndice natural. Ela não a brandia, ela a dançava. Cortava os talos grossos com uma precisão cirúrgica, uma força que vinha de anos de prática e de uma constituição robusta, temperada pelo sol e pelo trabalho árduo. Os outros, até mesmo os homens mais fortes, olhavam com um misto de admiração e respeito a maneira como Joana lidava com a ferramenta. Ela era a melhor na lavoura, uma máquina silenciosa e eficiente, capaz de derrubar mais cana que qualquer um. Mas essa habilidade, que poderia ser um orgulho em outras circunstâncias, ali era apenas mais um grilhão, um motivo para ser exigida ainda mais, para ter menos descanso. O mundo do engenho era dividido por uma linha invisível, mas intransponível. De um lado, a senzala, o campo, a miséria e a resignação. Do outro, a casa grande, o luxo, a crueldade e o poder. João Guedes era o centro desse poder. Sua presença era como uma sombra pesada sobre tudo. Seus jantares fartos, suas roupas finas, o riso alto que chegava até a lavoura eram um constante lembrete da distância entre eles. Ele era o dono das terras, das vidas, dos corpos, e usava essa propriedade com uma tirania sem limites. Os feitores, Tiago à frente, eram seus cães de caça, homens rudes, escolhidos pela força bruta e pela falta de empatia. Eles eram a personificação do chicote, da humilhação diária. Joana lembrava-se de quando era criança, escondida atrás das moitas, vendo um velho ser açoitado por não ter alcançado a cota diária. O som do couro estalando, os gritos, o cheiro de sangue no ar. Aquilo nunca a deixou. Aquelas cenas se repetiam, a cada falha, a cada desobediência, a cada olhar desafiador. A disciplina era imposta através do terror, da dor física e da aniquilação da vontade. A comida era parca. Um angu ralo pela manhã, um pouco de farinha e feijão à noite. Quando muito, crianças com barrigas inchadas e olhares famintos eram uma visão comum.
As doenças se espalhavam com facilidade na senzala superlotada, e a morte era uma visita frequente. Não havia cura, apenas o silêncio e o enterro apressado. A dignidade era arrancada, pedaço por pedaço, a cada dia. O pouco que restava era guardado em segredo, nos olhares trocados, nas canções baixas cantadas na escuridão da noite, nos rituais secretos que mantinham a alma acesa. Joana, com sua natureza estoica, guardava tudo dentro de si. A dor das chibatadas nas costas ainda queimava. A imagem de Maria, sua irmã de olhos grandes e assustados, sendo arrastada para longe, era uma ferida aberta que não cicatrizava. Ela se via como um tronco de árvore, firme e inabalável por fora, mas por dentro, as raízes profundas absorviam cada gota de sofrimento, cada injustiça, transformando-as em uma seiva amarga e potente. Durante as poucas horas de descanso, enquanto outros dormiam exaustos, Joana permanecia acordada. Seus olhos, que pareciam tristes para os outros, eram, na verdade, olhos de observação. Ela via a rotina do engenho com uma clareza que ninguém mais parecia ter. Os horários dos feitores, os caminhos que João Guedes percorria, as brechas na segurança, os cantos mais isolados da vasta plantação. Cada detalhe era um pedaço de um quebra-cabeça que sua mente, silenciosa e estratégica, começava a montar. Sua habilidade com a foice não era apenas força bruta, era destreza, agilidade e um conhecimento profundo da ferramenta. Ela a afiava com uma pedra que guardava escondida, sentindo o gume ficar cada vez mais afiado, perigoso. Muitos pensavam que sua mente era tão simples quanto sua fala, mas, por trás dos olhos calmos, um plano começava a germinar. A dor de Maria, a humilhação do chicote, os anos de opressão, tudo aquilo se solidificava em uma única e terrível certeza. O mundo do engenho era cruel, mas Joana, a silenciosa Joana, estava prestes a mostrar que a crueldade tinha um preço e que a ferramenta que lhe impuseram para ceifar a cana poderia, sim, ceifar algo muito maior. O sol causticante do recôncavo baiano não aliviava a chaga aberta nas costas de Joana. A dor física era um lembrete constante da humilhação, do chicote que rasgara sua pele e sua dignidade. Mas a dor que realmente a incendiava era outra. Era a imagem vívida de Maria, sua irmã, arrastada para longe, os gritos se diluindo no horizonte, o olhar de terror da menina gravado a ferro e fogo em sua alma. Enquanto o sangue escorria e secava em suas costas, uma transformação profunda se operava em Joana. Não era mais a estoica lavradora, a mulher que aceitava seu fado com resignação silenciosa. Aquela Joana morrera no terreiro, sob o açoite do feitor e o sorriso sádico de João Guedes. Em seu lugar, renasceu algo mais antigo, mais perigoso, a fúria ancestral de quem teve tudo tirado e que agora não tinha mais nada a perder. Seus olhos, antes tristes, agora eram brasas. A paciência exaustiva que a caracterizava se converteu em uma resolução fria e inabalável. Ela havia olhado para João Guedes e prometido, sem palavras, que ele pagaria. E Joana da Cachoeira era uma mulher de promessa. Naquela noite, sob o manto pesado da escuridão, Joana não dormiu. Enquanto a senzala respirava um sono inquieto e pesado, ela observava a casa grande, uma mancha de luz e opulência em meio à vasta escuridão do engenho. Observava as sombras dos feitores em suas rondas, os sons da noite, o ranger dos ventos nas copas das árvores. Sua mente, antes um celeiro de observações passivas, agora funcionava como uma máquina de estratégia. Cada detalhe se encaixava, cada rotina de João Guedes se tornava uma peça em um tabuleiro de xadrez mortal. Ela sabia que Guedes, no fim da tarde, antes do jantar, costumava cavalgar até as plantações mais afastadas. Gostava de inspecionar a cana, de esbravejar com os lavradores que ainda estivessem por lá, de mostrar seu poder. Fazia isso sozinho, sem os feitores por perto, talvez por um capricho, talvez por uma falsa sensação de segurança.
A imagem de Guedes, curvado entre os talos altos da cana, era clara na mente de Joana. Ali, naquele vasto mar verde, ele seria vulnerável. Ali, o instrumento que ele a obrigava a usar para sua riqueza se tornaria o instrumento de sua ruína. A foice, a arma perfeita. Mas Joana não seria ingênua. Um ato isolado, por mais justo que fosse, seria apenas um sacrifício. Ela precisava de mais. Precisava de apoio, de cúmplices que compartilhassem sua dor e sua sede de justiça. Pessoas em quem pudesse confiar a própria vida e que pudessem confiar a vida dela. Eram poucos os que ousariam tanto. Sua mente vagou para Cândido. Um velho. Não um velho qualquer, mas um ancião. Um pai de santo não oficial, com rugas que contavam histórias e olhos que viam a alma. Cândido havia perdido sua esposa e 2 filhos para a brutalidade do engenho. Ele possuía a sabedoria das ervas, o conhecimento das matas e, mais importante, a confiança de todos. Seu semblante era sempre sério, mas por trás da serenidade, Joana sentia uma dor profunda e um desejo adormecido de retribuição. Outra figura que veio à mente foi Dona Rosa, uma mulher forte, com mãos calejadas pela lida na lavanderia e na cozinha da casa grande. Rosa era um fantasma, movendo-se silenciosamente pelos cômodos do senhor, ouvindo sussurros, vendo segredos. Seu filho mais velho havia sido espancado até a morte por Tiago, o feitor, por quebrar um vaso de porcelana. Desde então, Rosa carregava um silêncio ainda mais pesado, um luto que se transformara em veneno. Ela conhecia a rotina da casa grande como a palma da sua mão. E havia Sebastião, jovem, talvez uns 18 anos, forte como um touro, mas com um coração gentil. A irmã de Sebastião, uma moça bonita e risonha, fora vendida para um fazendeiro de terras distantes, há 2 anos, após Guedes cobiçá-la e ser rejeitado. A dor de Sebastião era recente, e sua raiva palpável. Ele era a força bruta que Joana precisava, a coragem juvenil que se atreveria. Nas noites seguintes, Joana agiu com a sutileza de uma sombra. Não havia como falar abertamente, havia olhos e ouvidos por toda parte. Primeiro, ela se aproximou de Cândido. Encontrou-o sentado à porta de sua cabana, observando as estrelas. Sentou-se ao lado dele, em silêncio. "O que te trouxe aqui, minha filha?" perguntou Cândido, sua voz rouca como folhas secas. "Seus olhos falam mais que a tempestade que vejo se formando." Joana respirou fundo, as palavras saindo como farpas. "A tempestade já chegou, pai Cândido. Guedes levou Maria. Bateu em mim na frente de todos. Minha irmã, levada como um animal. Minhas costas ainda queimam, mas é o fogo aqui dentro que me consome." Ela tocou seu peito. "Não posso mais suportar. Não quero que mais ninguém sofra. Não quero que mais ninguém seja levado." Cândido a olhou demoradamente, seus olhos fixos nos dela. Não havia julgamento, apenas compreensão. "E o que você propõe, Joana, filha da cachoeira?" Joana sustentou o olhar, sua voz um sussurro carregado de peso. "Que ele não leve mais ninguém, que não bata em mais ninguém, que ele pague com a vida." Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo canto dos grilos. Cândido fechou os olhos. Depois os abriu novamente. "O caminho que você escolhe é perigoso, Joana. É o caminho dos ancestrais que se negaram a ver seus filhos perecerem. É o caminho do guerreiro." Ele tocou o ombro dela. "Estou velho, minha filha, mas meu sangue ainda ferve com as injustiças que vi. Direi a você o que vejo, o que ouço. Encontraremos os caminhos da mata, os esconderijos, e quando o momento chegar, minhas orações estarão com você, e o que eu puder fazer, farei." O segundo encontro foi com Dona Rosa. Joana a encontrou junto ao rio, lavando roupas sob a luz bruxuleante da lua. Não houve rodeios. Joana falou de Maria, do chicote, da humilhação. Rosa parou de esfregar, suas mãos mergulhadas na água fria. "Ele não tem alma," Rosa disse, sua voz um fiapo de som. "Ele nos suga a vida. Vi coisas na casa grande que fariam o diabo se envergonhar. Como ele ria da dor do meu filho, como zombava de minha tristeza. Eu aceito, por meu menino, por Maria, por todos que ele levou.
E então, acrescentou, eu conheço os passos dele na casa grande. Sei quando está sozinho, quando dorme pesado. Sei onde guarda o que não quer que vejam. Posso ser seus olhos lá dentro. Por fim, Sebastião. Joana o abordou no canavial, quando o sol já se punha, a sombra se alongando. Ele estava cansado, a raiva latente em seus olhos. Ela não precisou dizer muito. Apenas o que Guedes havia feito e o que ela pretendia fazer. Sebastião não hesitou. Minha irmã foi vendida há 2 anos. Nunca mais tive notícia. Se for para ele pagar, eu estou dentro. Não tenho sabedoria como o pai Cândido, nem os olhos da Dona Rosa na casa, mas tenho estes braços. Se a foice não for o bastante, meus punhos estarão prontos. Ele apertou os punhos, sua juventude e sua força, um vulcão adormecido. Assim, o pequeno grupo secreto se formou. Não havia juramentos falados, mas um pacto selado no olhar, na dor compartilhada, na sede inabalável de justiça. Eles se encontravam em segredo, nas profundezas da mata, sob o véu da noite. Cândido trazia ervas e rezas. Rosa, informações valiosas sobre os hábitos de Guedes e Sebastião, a promessa de sua força. Joana era o centro, a mente por trás do plano, a força motriz. A transformação estava completa. A vítima havia se tornado a vingadora, e o engenho da cachoeira estava prestes a sentir a fúria da foice. A noite engolia os sons do engenho, mas não o burburinho de vozes baixas que se encontravam na clareira mais profunda da mata. Longe dos olhos e ouvidos dos feitores, sob a luz bruxuleante de uma fogueira escondida, Joana, Candido, Dona Rosa e Sebastião se reuniam. A fumaça do fogo se misturava ao cheiro de terra úmida e folhas secas, criando um santuário de conspiração. A cada encontro, o plano para João Guedes se tornava mais nítido, mais mortal. Joana, com a foice que usava na lavoura ao seu lado, traçava no chão com um graveto os caminhos do engenho. Não era um ato de fúria cega, mas a arquitetura fria de uma justiça adiada. Ele não muda? Joana começou, sua voz baixa e firme. Desde que me lembro, o senhor Guedes gosta de ver a lavoura com as próprias vistas. No fim da tarde, quando o sol já se inclina e os feitores estão na guarda do terreiro. Rosa, com a sabedoria de quem via o mundo de dentro para fora, assentiu. É verdade. Depois do café da tarde, ele costuma se demorar na varanda, fumando um charuto, uns bons 15 minutos. Depois, chama o cavalo. Gosta de sentir o cheiro da riqueza dele, sem a sombra de outros ao redor. Candido, o ancião de olhos profundos, apontou para o desenho de Joana, o trecho mais afastado, onde a plantação de cana se encontra com a mata. Ali, as sombras são mais densas. Ali, ele se sente intocável. Sebastião, jovem e impetuoso, apertava os punhos. E se ele levar alguém? E se um feitor o seguir? Joana balançou a cabeça. Não seguirá. Guedes se sente seguro ali. É a hora que ele gosta de esbravejar sozinho, de se sentir o rei de tudo. Os feitores ficam nas entradas, cuidando para que ninguém fuja. Ele não quer testemunhas de seus caprichos. O método para Joana já estava decidido. Seria a foice. A ferramenta de seu sofrimento se tornaria a lâmina de sua libertação. Ela atirou do lado, a luz da fogueira dançando em sua superfície metálica. Esta aqui, conheço cada fio do seu gume. É o que sei usar. É o que ele nos deu para cortar a cana. Será o que cortará sua cabeça. Candido estendeu a mão e tocou a lâmina. É uma arma justa, minha filha. Nascida da terra, manuseada pelo trabalho, agora ungida pela revolta. Mas a terra também absorve. Precisa ser rápido, preciso, sem deixar rastros. A logística do plano começou a ser tecida com detalhes minuciosos. Dona Rosa seria os olhos dentro da casa grande. Eu saberei a hora exata que ele monta o cavalo. Posso criar um pequeno acidente na cozinha, um vaso que cai, para que os criados se distraiam. Um alvoroço que tire o foco de quem ele manda chamar o cavalo. Joana visualizava cada passo. Quando ele partir, Rosa, você nos avisará. Um sinal discreto, um lenço branco no varal do quarto dele, visível da mata para quem souber onde olhar.
Candido se encarregou da rota de aproximação e da fuga. A mata é minha velha amiga. Conheço trilhas escondidas que nem os feitores sonham. Por ali, Joana pode se aproximar sem ser vista. E por ali, ela pode desaparecer. Ele traçou no chão com o graveto, indicando pontos de referência que só eles conheciam. Você, Joana, esperará ali, disse ele, apontando para um local denso, coberto por folhagem espessa. Os talos da cana são altos o bastante para cobrir um cavalo se for preciso. Sebastião teria um papel crucial. Eu estarei mais adiante, na trilha principal que leva aos campos. Se por acaso alguém se aproximar por esse lado, eu farei um barulho, um grito de alerta. Chamarei a atenção para mim. Eles não irão passar. Se for preciso, usarei estes punhos. A fúria controlada em sua voz era um juramento. O plano era simples em sua execução, mas complexo em sua preparação. Cada elemento deveria se encaixar perfeitamente, como as engrenagens de um moinho. A data não seria fixa, mas determinada pelo momento. Esperaremos a tarde perfeita, Joana decidiu. Um dia em que o sol esteja mais forte, que o calor nos empurre ao limite. Um dia em que ele esteja mais irascível, mais propenso a ir sozinho. Um dia que pareça um dia comum para todos, menos para nós. Nas madrugadas que se seguiram, Joana dedicou-se à sua foice. Não era apenas afiá-la, mas conhecê-la em um novo nível. Passava a pedra úmida pelo gume repetidas vezes, sentindo a vibração do metal, a lâmina ganhando um fio, capaz de cortar o ar. Imaginava o peso dela em sua mão, o movimento preciso que precisaria fazer. Ela praticava os golpes no ar, na escuridão da senzala, silenciosa como uma sombra, a cada movimento calibrando a força e a direção. Rosa, em seus afazeres na casa grande, se tornou ainda mais atenta. Cada passo de João Guedes era cronometrado, cada palavra analisada. Ela notava que Guedes se tornava mais relaxado, quase descuidado, após algumas doses de cachaça antes do jantar. Sua vigília nos campos ficava mais curta, sua atenção difusa. Essa informação seria vital. Cândido preparou pequenos talismãs, raízes e ervas que, segundo a crença, trariam proteção e força. Isto não é apenas um plano de carne e osso, Joana, ele sussurrava. É um plano que os nossos ancestrais aprovariam. É a voz dos que foram calados. O vento trará sorte. A terra esconderá seus passos. Sebastião intensificou seu trabalho na lavoura, fazendo-se parecer exausto, para que ninguém desconfiasse de sua energia latente. Mas à noite, ele explorava as trilhas, encontrando os pontos mais estratégicos para sua vigilância. O grupo se encontrava mais uma vez. Joana repetiu o plano, cada detalhe, cada movimento. Ninguém falava em voz alta sobre o destino de João Guedes, mas todos entendiam. Não haveria mais chicotes, nem vendas, nem humilhação, se a foice de Joana cumprisse sua promessa. Não era uma questão de vingança apenas. Era de parar a máquina da crueldade, de proteger os que ainda restavam, de acender uma faísca de esperança no desespero. O engenho da cachoeira estava adormecido, mas, sob sua superfície, um plano mestre se desenrolava, pronto para mudar seu destino para sempre. A estratégia estava traçada, a arma preparada, os corações endurecidos. As semanas que se seguiram àquele pacto silencioso na mata foram um turbilhão de emoções contidas e ações clandestinas. O ar no engenho da cachoeira parecia mais pesado, carregado com a expectativa do inevitável. Ninguém, a não ser os conspiradores, sabia o que estava por vir. Mas uma tensão quase palpável pairava sobre a senzala. Era a calma antes da tempestade, a pressão que antecede a explosão. Joana, em meio à rotina exaustiva da lavoura, não mostrava um pingo de sua agitação interior. Seus movimentos eram os mesmos, seu rosto impassível. Mas seus olhos, os olhos de Joana eram agora como os de uma caçadora. Eles varriam os campos, a casa grande, os caminhos, absorvendo cada detalhe, cada mudança minúscula na paisagem ou nos hábitos de João Guedes. A cada entardecer, quando a exaustão dominava os corpos, a mente de Joana se acendia.
Em sua cabana, sob o manto da escuridão e o zumbido dos insetos, Joana se dedicava à sua arma. A foice não era mais apenas uma ferramenta de trabalho, era um instrumento de libertação. Todas as noites, com uma pedra de amolar que guardava escondida sob o chão batido, Joana afiava o gume. O som metálico, baixo e constante, era música para seus ouvidos. Sentia a lâmina responder à sua mão, tornando-se mais fina, mais perigosa. O cheiro de ferro e pedra molhada pairava no ar. Ela passava o polegar com cuidado na beirada, testando o fio, imaginando o corte preciso. Era um ritual, uma prece sem palavras, um treinamento de precisão e controle. Enquanto isso, na casa grande, Dona Rosa vivia seus próprios dias de dissimulação. Seus passos se tornaram ainda mais leves, sua presença quase invisível. Ela era uma sombra, e as sombras tudo veem. Observava João Guedes com uma atenção redobrada. Notou que ele, nos últimos dias, passava mais tempo inspecionando a lavoura, como se quisesse assegurar-se de que nada fugia ao seu controle. Sua arrogância crescia, alimentada pela ausência de qualquer sinal de rebeldia aberta. Rosa via as taças de cachaça se esvaziarem com mais frequência antes de suas rondadas vespertinas, tornando-o mais lento, mais descuidado. A soberba dele será sua ruína. Ela sussurrava para si mesma, enquanto dobrava lençóis de linho. Em uma das tardes, um susto. Rosa estava na cozinha, observando pela janela a movimentação do cavalo de Guedes. Um dos criados, um menino novo, deixou cair uma travessa de porcelana que se estilhaçou no chão. O barulho alto atraiu a atenção de todos. Tiago, o feitor, vociferou ordens para limpar a bagunça. Por um instante, Rosa sentiu o coração apertar. Será que Guedes notaria seu lenço branco no varal? Teria o alvoroço desviado sua atenção do sinal? Por sorte, o senhor já estava montado, a cabeça girando para repreender o menino, mas seus olhos não se demoraram no varal. O cavalo partiu. Rosa respirou fundo. O plano seguia. Nos arredores da senzala, a tensão também era palpável. Sebastião, com a bravura da juventude e a dor fresca da perda da irmã, patrulhava as trilhas mais afastadas com o pretexto de buscar lenha. Seus ouvidos estavam atentos, seus olhos treinados para notar qualquer movimento incomum. Certa vez, quase foi surpreendido por Tiago. O feitor apareceu de repente, em meio à mata, os olhos desconfiados. O que fazes tão longe, moleque? A lenha é para ser colhida perto do engenho. Sebastião, com a voz firme, respondeu: Senhor Tiago, as madeiras boas se acabaram por perto. Preciso de galhos mais grossos para o fogo da cozinha, para que a comida não esfrie tão rápido. Tiago o olhou com desconfiança por um longo momento, mas Sebastião mantinha o olhar, sem tremer. Aquele instante de quase descoberta fez o sangue gelar em suas veias, mas ele se manteve firme. O feitor resmungou e seguiu seu caminho, não totalmente convencido, mas sem provas. O perigo era constante. Candido, o velho sábio, cumpria seu papel espiritual. Nas noites mais escuras, ele se encontrava com Joana, Rosa e Sebastião em um local ainda mais isolado. Ali, sob as árvores mais antigas da floresta, ele realizava rituais. Queimava folhas secas com ervas de cheiro forte, sussurrava orações em línguas antigas, invocando a força dos ancestrais, a proteção das matas. Ele passava a fumaça sobre a foice de Joana, abençoando a lâmina. Que esta ferramenta seja um braço da justiça. Que os que vieram antes de nós guiem suas mãos, Joana. Que o medo se torne força. Ele deu a cada um pequeno amuleto de tecido, com ervas e sementes dentro, para ser usado escondido, junto ao corpo, para que os olhos deles não te vejam, para que as palavras deles não te alcancem. A atmosfera entre os conspiradores era de silêncio denso e olhares carregados. Não havia necessidade de muitas palavras. A compreensão era mútua. O medo de uma traição, de um deslize, pairava, mas era superado pela certeza de que não havia volta. O sangue de Maria clamava por isso. Os chicotes nas costas de Joana exigiam isso.
as vidas ceifadas, as famílias despedaçadas, tudo convergiam para aquele momento. Os dias se arrastavam, cada um mais sufocante que o anterior. O calor no recôncavo era implacável, drenando as energias, mas a determinação de Joana e seus aliados se mantinha inabalável. O plano estava maduro. A espera, quase insuportável. Joana sentia a foice em suas mãos se tornar mais leve, mais parte dela mesma. Ela estava pronta. Em uma tarde particularmente abafada, o tipo de tarde que pressagiava uma tempestade, João Guedes desceu do cavalo e, com um gesto impaciente, ordenou que o animal fosse levado de volta à cocheira. O feitor Tiago estava ocupado no terreiro, chicoteando um lavrador por lentidão. Guedes, irritado com o sol e a incompetência dos seus escravos, pegou seu chapéu e começou a caminhar em direção aos campos mais distantes, sozinho. Lá na Casa Grande, Rosa avistou o movimento. Correu para o varal, as mãos tremendo ligeiramente, e pendurou o lenço branco, fazendo com que ele fosse visível da mata. Lá fora, escondido entre a folhagem, Sebastião viu o sinal e sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele se posicionou, atento a qualquer aproximação indesejada. E Joana? Joana viu o lenço. Seus olhos se arregalaram. Era agora. O momento havia chegado. Com um último suspiro, ela pegou a foice, o gume brilhando perigosamente à luz do sol agonizante. A noite da vingança tinha chegado. O sol batia a pino, causticante, transformando o canavial em um mar verde cintilante sob o calor implacável. O ar era denso, carregado com o cheiro doce e enjoativo da cana madura, misturado ao vapor que subia da terra úmida. João Guedes, o suor escorrendo por suas bochechas rubras, caminhava com a lentidão arrogante de quem se sente dono de tudo. Suas botas de couro fino esmagavam o chão ressecado entre as fileiras altas, e um pequeno chicote de cavalo batia em sua perna, um lembrete constante de seu poder. Vadios, preguiçosos, murmurava ele para si mesmo, sua voz um resmungo de desprezo. Nunca produzem o suficiente. A cana está fraca aqui. O trabalho deles é fraco. Ele parou, puxando um talo de cana com desdém, examinando-o com olhos pequenos e cheios de escárnio. Para Guedes, a cana não era vida, mas moeda, um mero produto de sua riqueza, seu crescimento ditado por sua vontade, sua colheita pela dor de seus escravos. Não via a beleza, apenas o lucro. Joana, por sua vez, era um fantasma dentro daquele labirinto verde. Sua pele escura, marcada pelo sol e pela terra, se fundia perfeitamente com as sombras lançadas pela folhagem densa. Movia-se com a sutileza de uma onça, seus pés descalços silenciosos sobre o chão quente. A foice, recém-afiada a um gume cortante como navalha, pesava, mas parecia uma extensão natural de suas mãos calejadas. Era a ferramenta que a acompanhava desde a infância, usada não por alegria, mas por um trabalho infindo sob o açoite. Agora, seu propósito havia se transformado. Havia escolhido o local com a precisão de um cirurgião. Um trecho de cana particularmente alto e denso, onde o caminho se estreitava, e Guedes, em seus caprichos, costumava descer do cavalo ou se curvar para inspecionar as raízes. O sol começava a se inclinar, lançando sombras longas e distorcidas, mas a luz ainda era suficiente para a precisão do golpe. O coração de Joana batia como um tambor no peito, mas sua mente era um poço de calma. Não havia hesitação, nem dúvida. Apenas a resolução fria e inabalável nascida de anos de dor acumulada e da perda recente e excruciante de Maria. Guedes, alheio à predadora silenciosa que o observava tão de perto, prosseguia sua inspeção solitária. Ele parou, irritado por uma mancha de cana doente. Inúteis! Nem para cuidar de um pé de cana servem, cuspiu ele, curvando-se pela cintura, suas costas largas expostas, a cabeça inclinada para examinar a planta. Era a postura exata que Joana havia antecipado. O momento, preciso e sem perdão, havia chegado. Com uma explosão repentina e controlada de energia, Joana emergiu da cana.
Não houve aviso, nenhum som, exceto o sussurro dos talos se abrindo à sua passagem. Guedes, sobressaltado pela mudança abrupta na luz, começou a se endireitar, uma praga formando-se em seus lábios. Seus olhos, por um breve instante, encontraram os de Joana, e o aborrecimento deu lugar a um terror crescente e incrédulo. Ele não via uma escrava, mas uma força da natureza, um espírito vingador, o rosto sombrio, os olhos ardendo com um fogo ancestral. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, antes que sua mente pudesse sequer compreender o impossível, Joana agiu. A foice, pesada com o fardo de gerações de opressão, voou em um arco limpo e poderoso. Não foi um golpe selvagem de raiva, mas um movimento de eficiência brutal e praticada. Os anos de aprimoramento de sua habilidade, de compreensão da trajetória exata, do ângulo perfeito para cortar um talo de cana, convergiram naquele único e devastador golpe. O aço afiado encontrou carne e osso com um baque nauseante, um som que ecoaria para sempre no silêncio do canavial. O golpe foi direcionado à nuca, onde a espinha se unia ao crânio, uma separação rápida e decisiva. Houve um som úmido e rasgante, seguido por um jorro de sangue quente que se espalhou pelas folhas verdes, um contraste chocante contra a cor vibrante da lavoura. A cabeça de João Guedes, separada com precisão, tombou de seus ombros. Rolou uma, duas vezes, uma abóbora grotesca, pousando com um baque suave e final, entre as raízes da cana que ele havia cultivado com tanta crueldade. Seu corpo, momentaneamente suspenso pelo choque, balançou por um instante antes de desabar pesadamente, um saco sem vida, entre as fileiras. A fina camisa de linho, agora encharcada de escarlate, contrastava intensamente com o verde luxuriante. Seu chicote de equitação, ainda agarrado em sua mão morta, caiu sem propósito. Joana permaneceu de pé sobre o opressor caído, a foice ainda em suas mãos, sua lâmina curva pingando carmesim sobre a terra. Sua respiração vinha em arfadas irregulares, mas seu olhar estava firme. O ato brutal, executado com tamanha fria precisão, estava consumado. O homem que havia levado sua irmã, que havia flagelado suas costas, que havia esmagado o espírito de tantos, agora estava silenciado para sempre. Sua cabeça, ali deitada, olhos vazios fitando o céu, era a derradeira justiça poética. A ferramenta de sua riqueza, o símbolo de seu poder sobre a vida e a morte no canavial, havia se tornado o instrumento de sua própria ruína, empunhada por uma das mesmas mãos que ele buscava controlar. A cana, que testemunhara tanto sofrimento, agora bebia o sangue de seu tirano mestre. Um silêncio profundo desceu sobre o campo, quebrado apenas pelo chilrear distante dos grilos e o lento gotejar do sangue da foice sobre o solo sedento. Joana não sentia alegria. Não exatamente. O que sentia era uma calma profunda e inquietante. Um ciclo havia sido quebrado. O sol batia a pino, causticante, transformando o canavial em um mar verde cintilante sob o calor implacável. O ar era denso, carregado com o cheiro doce e enjoativo da cana madura, misturado ao vapor que subia da terra úmida. João Guedes, o suor escorrendo por suas bochechas rubras, caminhava com a lentidão arrogante de quem se sente dono de tudo. Suas botas de couro fino esmagavam o chão ressecado entre as fileiras altas, e um pequeno chicote de cavalo batia em sua perna, um lembrete constante de seu poder. Vadios, preguiçosos, murmurava ele para si mesmo, sua voz um resmungo de desprezo. Nunca produzem o suficiente. A cana está fraca aqui. O trabalho deles é fraco. Ele parou, puxando um talo de cana com desdém, examinando-o com olhos pequenos e cheios de escárnio. Para Guedes, a cana não era vida, mas moeda, um mero produto de sua riqueza, seu crescimento ditado por sua vontade, sua colheita pela dor de seus escravos. Não via a beleza, apenas o lucro. Joana, por sua vez, era um fantasma dentro daquele labirinto verde. Sua pele escura, marcada pelo sol e pela terra, se fundia perfeitamente com as sombras lançadas pela folhagem densa.
Movia-se com a sutileza de uma onça, seus pés descalços, silenciosos, sobre o chão quente. A foice, recém-afiada a um gume cortante como navalha, pesava, mas parecia uma extensão natural de suas mãos calejadas. Era a ferramenta que a acompanhava desde a infância, usada não por alegria, mas por um trabalho infindo sob o açoite. Agora, seu propósito havia se transformado. Havia escolhido o local com a precisão de um cirurgião. Um trecho de cana particularmente alto e denso, onde o caminho se estreitava, e Guedes, em seus caprichos, costumava descer do cavalo ou se curvar para inspecionar as raízes. O sol começava a se inclinar, lançando sombras longas e distorcidas, mas a luz ainda era suficiente para a precisão do golpe. O coração de Joana batia como um tambor no peito, mas sua mente era um poço de calma. Não havia hesitação, nem dúvida. Apenas a resolução fria e inabalável nascida de anos de dor acumulada e da perda recente e excruciante de Maria. Guedes, alheio à predadora silenciosa que o observava tão de perto, prosseguia sua inspeção solitária. Ele parou, irritado por uma mancha de cana doente. Inúteis! Nem para cuidar de um pé de cana servem, cuspiu ele, curvando-se pela cintura, suas costas largas expostas, a cabeça inclinada para examinar a planta. Era a postura exata que Joana havia antecipado. O momento, preciso e sem perdão, havia chegado. Com uma explosão repentina e controlada de energia, Joana emergiu da cana. Não houve aviso, nenhum som, exceto o sussurro dos talos se abrindo à sua passagem. Guedes, sobressaltado pela mudança abrupta na luz, começou a se endireitar, uma praga formando-se em seus lábios. Seus olhos, por um breve instante, encontraram os de Joana, e o aborrecimento deu lugar a um terror crescente e incrédulo. Ele não via uma escrava, mas uma força da natureza, um espírito vingador, o rosto sombrio, os olhos ardendo com um fogo ancestral. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, antes que sua mente pudesse sequer compreender o impossível, Joana agiu. A foice, pesada com o fardo de gerações de opressão, voou em um arco limpo e poderoso. Não foi um golpe selvagem de raiva, mas um movimento de eficiência brutal e praticada. Os anos de aprimoramento de sua habilidade, de compreensão da trajetória exata, do ângulo perfeito para cortar um talo de cana, convergiram naquele único e devastador golpe. O aço afiado encontrou carne e osso com um baque nauseante, um som que ecoaria para sempre no silêncio do canavial. O golpe foi direcionado à nuca, onde a espinha se unia ao crânio, uma separação rápida e decisiva. Houve um som úmido e rasgante, seguido por um jorro de sangue quente que se espalhou pelas folhas verdes, um contraste chocante contra a cor vibrante da lavoura. A cabeça de João Guedes, separada com precisão, tombou de seus ombros. Rolou uma, duas vezes, uma abóbora grotesca, pousando com um baque suave e final, entre as raízes da cana que ele havia cultivado com tanta crueldade. Seu corpo, momentaneamente suspenso pelo choque, balançou por um instante antes de desabar pesadamente, um saco sem vida, entre as fileiras. A fina camisa de linho, agora encharcada de escarlate, contrastava intensamente com o verde luxuriante. Seu chicote de equitação, ainda agarrado em sua mão morta, caiu sem propósito. Joana permaneceu de pé sobre o opressor caído, a foice ainda em suas mãos, sua lâmina curva pingando carmesim sobre a terra. Sua respiração vinha em arfadas irregulares, mas seu olhar estava firme. O ato brutal, executado com tamanha fria precisão, estava consumado. O homem que havia levado sua irmã, que havia flagelado suas costas, que havia esmagado o espírito de tantos, agora estava silenciado para sempre. Sua cabeça, ali deitada, olhos vazios fitando o céu, era a derradeira justiça poética. A ferramenta de sua riqueza, o símbolo de seu poder sobre a vida e a morte no canavial, havia se tornado o instrumento de sua própria ruína, empunhada por uma das mesmas mãos que ele buscava controlar. A cana, que testemunhara tanto sofrimento,
agora bebia o sangue de seu tirano mestre. Um silêncio profundo desceu sobre o campo, quebrado apenas pelo chilrear distante dos grilos e o lento gotejar do sangue da foice sobre o solo sedento. Joana não sentia alegria. Não exatamente. O que sentia era uma calma profunda e inquietante. Um ciclo havia sido quebrado. O silêncio do canavial pesava como uma mortalha. A foice ainda pingava, um rastro escarlate na terra sedenta. Joana permaneceu imóvel, o olhar fixo no corpo decapitado de João Guedes. Não havia triunfo ruidoso, apenas a quietude perturbadora da justiça cumprida. A respiração ofegante se acalmou, substituída por uma fria clareza. O ciclo de dor se rompera ali. Ela sabia que não havia tempo para luto ou celebração. O plano era maior que a vingança pessoal. O plano era libertar. Joana limpou a foice na grama, o sangue do opressor manchando a verdura. Em seguida, a escondeu entre os talos de cana, longe de Guedes. Sua tarefa ali estava feita. Agora, precisava acender o fogo. Não apenas o fogo da rebelião, mas o fogo literal que consumiria o símbolo da escravidão. Com um último olhar para o corpo silenciado do Senhor, Joana virou-se e mergulhou de volta nas sombras da mata. Ela seguia uma trilha quase invisível, conhecida apenas por ela e por Candido, o ancião. Cada passo era firme, determinado. A floresta parecia abraçá-la, seus galhos tecendo um véu protetor. Poucos minutos depois, ela encontrou Sebastião, escondido em um emaranhado de cipós, os olhos atentos. Seu rosto, antes tenso, relaxou ao ver Joana. Ele notou a quietude em seus olhos, a ausência de pânico. E então? Sussurrou Sebastião, a voz rouca de expectativa. Joana apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Não precisou de palavras. A compreensão era instantânea. O jovem Sebastião sentiu um arrepio. A justiça havia sido feita. Hora de acender o farol. Joana disse, sua voz um sussurro áspero. O farol era a velha torre de madeira do engenho, onde se moía a cana. Era alta e visível de longe. Sebastião havia preparado pilhas de palha e gravetos secos na base, cobertos com resina pegajosa. Um único fósforo seria o suficiente. Enquanto Sebastião se dirigia à torre, Joana tomou outro rumo. Precisava alertar a todos na senzala. O alarme tinha que ser dado. A chama da liberdade acesa nos corações assustados. Ela se moveu como uma sombra, até as proximidades da senzala. Dali, avistou Dona Rosa, que já a aguardava, esgueirando-se entre as cabanas. Rosa, os olhos arregalados, não precisou de explicações. A energia de Joana era a resposta. Ele está... Rosa começou. Joana apenas confirmou com um aceno. Agora, o fogo. E então, os gritos de liberdade. Joana sussurrou, a mão no ombro de Rosa. Reúna as mães, as crianças, quem puder andar, quem puder lutar. Quase no mesmo instante, um clarão laranja rasgou a escuridão da noite. Uma coluna de fumaça preta começou a subir, espiralando para o céu noturno. O fogo lambia a velha torre do engenho, as chamas devorando a madeira seca com avidez. Era o sinal de Sebastião. O engenho da cachoeira estava ardendo. O brilho alaranjado do fogo, refletindo nas cabanas da senzala, lançou um feitiço de terror e fascínio. Os primeiros gritos vieram de dentro da casa grande, os criados correndo em pânico. Fogo! Fogo no engenho! Os feitores, que faziam suas rondas, foram os primeiros a se mover, gritando ordens confusas. O caos se instalava. Mas antes que pudessem se organizar para conter o incêndio, Joana e Rosa agiram. Agora! Joana bradou, sua voz cortando o ar como um chicote. Ela correu para as portas da senzala, onde os cadeados grossos aprisionavam centenas de vidas. Sebastião, vindo da torre em chamas, juntou-se a ela, um machado pesado em mãos. Com um golpe certeiro, ele quebrou o primeiro cadeado. O som metálico, de corrente se rompendo, ecoou como um trovão. Libertem-se! Joana gritou, sua voz amplificada pela fumaça e pelas chamas. O senhor está morto. O engenho arde. A liberdade nos espera na mata. A princípio,
houve hesitação. Anos de medo, de servidão, de obediência cega eram difíceis de quebrar. Rostos assustados emergiram das portas, olhos arregalados, sem entender completamente. "O senhor João Guedes está morto!" Rosa gritou, sua voz outrora contida agora cheia de uma força nova. "Joana o matou. O tirano não está mais entre nós." Aquelas palavras. Morto. A compreensão se espalhou como um rastilho de pólvora. Alguns choraram de alegria, outros de terror. Mas o pânico deu lugar à esperança. A porta rangeu e se abriu. Homens, mulheres e crianças começaram a sair, primeiro hesitantes, depois em um êxodo crescente. "Venham!" Joana os chamava, apontando para a escuridão da mata. "Candido nos espera, para o quilombo, para a liberdade." O feitor Tiago, vendo a rebelião em massa e o incêndio incontrolável, tentou reunir outros feitores. "Contenham-nos, matem os revoltosos, peguem aquela negra." Mas seus gritos se perdiam no barulho do fogo e na maré de corpos que saía da senzala. Candido, posicionado na borda da mata, começou a entoar um canto baixo, uma melodia ancestral que acalmava os corações temerosos e guiava os passos. As primeiras famílias se uniram a ele, seus olhos fixos na fumaça que subia e na silhueta de Joana, um farol de coragem em meio ao caos. O engenho agora era uma fogueira gigantesca. As chamas lambiam o céu. O calor era intenso, a fumaça sufocante. Era uma vista aterrorizante, mas também de uma beleza selvagem, de um poder renovador. O símbolo da opressão queimava. A fuga para o quilombo foi uma jornada árdua e perigosa. Cândido, com seu conhecimento íntimo da mata, liderava o caminho, abrindo trilhas secretas, escondendo-os dos possíveis perseguidores. Crianças eram carregadas nos ombros, idosos ajudados por jovens. O medo da perseguição se misturava à euforia da liberdade recém-conquistada. Cada folha, cada galho quebrado, cada sussurro do vento parecia um aviso. Mas a determinação de Joana e de todos era maior. A notícia da morte de João Guedes e da queima do engenho da Cachoeira não demorou a se espalhar. A manhã seguinte revelou um cenário de devastação. O corpo decapitado do senhor, as ruínas fumegantes do engenho e o vazio da senzala. O terror tomou conta dos fazendeiros vizinhos. Um senhor havia sido morto por uma de suas escravas? E de forma tão brutal? A ousadia de Joana, a força de seu ato, era impensável. O pânico se espalhou como uma epidemia. O medo de que suas próprias senzalas se revoltassem, de que seus próprios escravos seguissem o exemplo de Joana, era real. Reuniões de emergência foram feitas. Milícias foram convocadas. Caçadores de escravos, os temidos capitães do mato, foram mobilizados com ordens expressas. Encontrem-na! Encontrem Joana e seus cúmplices. Tragam a cabeça dela de volta. Sirva de exemplo para que nenhum outro negro ouse desafiar seu senhor. A caçada humana começou. Matilhas de cães farejadores foram soltas nas trilhas. Homens armados vasculhavam a mata. Os rios eram patrulhados. Mas o recôncavo era vasto, e a mata, uma aliada ancestral. Joana, com seu povo liberto, não estava apenas fugindo. Ela estava abrindo um novo caminho, forjando uma nova história, plantando as sementes de um novo lar longe das correntes, onde a foice seria apenas uma ferramenta de plantio, e não de vingança. A fumaça do engenho da Cachoeira subiu aos céus como uma oferenda sombria, um marco visível de uma mudança irreversível. O corpo de João Guedes, decapitado no meio do canavial, não era apenas um cadáver. Era o fim de uma era de impunidade e o início de uma lenda. O ato de Joana, silencioso e brutalmente preciso, ecoou de uma forma que nenhum grito de revolta ou marcha pública poderia fazer. Em questão de dias, a história se espalhou como um incêndio incontrolável através das senzalas do recôncavo baiano. Não havia jornais para registrar, nem pregos em praça pública. A notícia viajava pelas redes invisíveis da resistência. Um sussurro de um fugitivo,
uma canção codificada por um tropeiro, um olhar compartilhado entre mulheres no riacho. O Sr. Guedes caiu. Uma escrava, Joana, a da foice, o derrubou. A boca miúda dos escravizados deu corpo à lenda. Joana não era mais apenas uma mulher. Ela era a encarnação da fúria contida, a personificação da justiça que a lei dos brancos jamais concederia. Sua história, passada de um ouvido a outro, de uma geração para a outra, ganhou contornos míticos. Ela era a força da natureza, a mulher que, com a ferramenta que a acorrentava, quebrou as próprias correntes e as de seu povo. O medo, antes um privilégio dos escravizados, invadiu a Casa Grande. Os senhores de engenho, antes intocáveis em suas fortalezas de crueldade, começaram a dormir com o sono leve. Olhavam para suas lavouras não mais como fonte de riqueza, mas como potenciais cenários de sua própria ruína. A imagem de um senhor decapitado por uma foice, a mesma foice que produzia sua riqueza, era a mais terrível das punições poéticas. Se Joana conseguiu, quem mais pode? Era a pergunta silenciosa que atormentava suas noites. Feitores redobraram a vigilância, mas a semente da dúvida já estava plantada. A certeza da invencibilidade dos senhores havia sido estilhaçada. Para os oprimidos, a história de Joana não era apenas uma narrativa de vingança, era um farol de esperança. Em cada senzala, a coragem de Joana acendeu uma pequena chama. Ela mostrou que a obediência não era o único caminho, que a resignação podia ser desafiada. Sua fuga e a formação do Quilombo foram a prova de que a liberdade, ainda que difícil e perigosa, era uma possibilidade real. Jovens escravas, que antes abaixavam a cabeça, agora erguiam o olhar, inspiradas por Joana. Homens exaustos sentiam um novo vigor, uma nova faísca de rebeldia. A foice, antes símbolo de trabalho escravo e exploração, ganhou um novo significado, o de arma de libertação, de instrumento de retribuição divina. O legado de Joana se perpetuou em segredo. Embora seu nome talvez não apareça nos livros de história oficiais, ele foi gravado a ferro e fogo na memória popular, nos cantos de ninar sussurrados, nos provérbios passados adiante. Ela se tornou um espírito guardião, um aviso aos opressores e uma promessa aos oprimidos. A mulher que ousou, a mulher que cortou a cabeça do seu senhor, a mulher que mostrou que a dignidade e a liberdade podiam ser conquistadas, mesmo que ao custo de um ato de fúria necessária. Sua história não terminou com o ato de decapitação, mas com o eco de uma revolução que reverberou por todo o recôncavo, alimentando a resistência e inspirando a formação de inúmeros outros quilombos. Aquele dia no canavial mudou tudo. Uma vida foi tirada, mas muitas outras vidas foram salvas, libertadas, inspiradas. A coragem de Joana não foi um grito isolado, mas o grito primordial de uma luta que mudaria o Brasil. A história de Joana é um testamento à força inquebrável do espírito humano. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais brutais, a coragem pode nascer e a justiça pode encontrar seu caminho. Comente a palavra coragem se a história de Joana te inspira e te faz acreditar na força da resistência. A história de Joana da Cachoeira é uma chama que se recusa a apagar. Ela nos lembra que a memória é uma ferramenta poderosa, capaz de reescrever a história e honrar aqueles que foram silenciados. Se você se emocionou com a coragem de Joana, se sentiu a força de sua resistência, não deixe essa voz se perder. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa lenda. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das histórias de heróis esquecidos que resgatamos do passado. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo capítulo da Resistência for revelado. E para mergulhar ainda mais fundo nas narrativas de quem desafiou a opressão, assista aos nossos outros vídeos. Há muitas outras vozes esperando para serem ouvidas, muitas outras sementes de liberdade que foram plantadas na nossa história.